Olá, queridos, bom dia. Estamos começando a nossa escola bíblica dessa manhã e nós vamos continuar a falar sobre o discípulo e a sua família. A relação do discípulo de Jesus, como deve ser, a relação de um discípulo de Jesus com sua família. Esse assunto ele é muito importante, ele é muito interessante porque ele vai nos trazer lições muito práticas e princípios acerca da família, acerca do relacionamento, né? Nós vimos na aula passada muito da relação conjugal, a relação marido e mulher. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as responsabilidades como pai e como mãe, tá? Vamos falar um pouco sobre esse papel dos pais e as responsabilidades também como filho. Quais são as responsabilidades do filho nessa vivência familiar, tá? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos ajude nesse momento para que entendamos o que Ele quer falar ao nosso coração, o que Ele quer instruir a nossa vida, que possamos ser lapidados nessa manhã pelo Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero, Pai, te agradecer por nossas vidas, por tuas bênçãos, por tua provisão, pela tua ação, Pai, em nossa vida, pela a forma que o Senhor tem trazido ao nosso coração, cuidado, discernimento, provisão, proteção. Pai, nós queremos te agradecer. E eu quero pedir ao Senhor nessa manhã, Pai, por nossas vidas, todos que estão nos ouvindo, que o Senhor, Pai, fale ao nosso coração, que o Senhor traga palavras de edificação, que possa ser uma escola bíblica, um tempo que possamos ser instruídos a valorizar princípios que regem a família, princípios necessários aos valores da família que tem se perdido ao longo dos anos. Nos abençoa, Pai, nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos aprender o seguinte nesse segundo aspecto aqui da lição, tá? Nós vamos aprender um pouco sobre as responsabilidades como pai e como mãe. Nós meditamos no início num salmo e a gente tem aprendido nesse texto, vários textos aqui, principalmente os textos de Efésios capítulo 5, em que Paulo dá algumas orientações muito claras, tanto aos pais como às mães, tanto na relação marido e mulher, como na relação também de pais e filhos. Paulo dá várias recomendações, tá? Mas vamos lá. Primeiro aspecto que eu quero destacar nessa manhã, sobre as disciplinas, sobre a responsabilidade do pai e da mãe, deve ser disciplinar os filhos com amor. Disciplinar os filhos com amor. A disciplina deve ser justa, consistente, sobretudo feita com amor. Há muitos jovens, muitos adultos que trazem sequelas desde a época que era criança. Essa sequela muitas vezes é porque a disciplina ela não foi justa muitas vezes. É porque o tratamento que houve na construção do seio familiar, os filhos herdaram uma disciplina que não foi consistente, não foi feita com amor. Até hoje tem pessoas já adultas, idosas, que sofrem traumas que existiram desde criança, que existem desde crianças, quando eram crianças. Traumas porque a disciplina ela não veio com um toque, com um tempero de justiça, de consistência e, sobretudo, de amor. Então, o nosso desafio como pais, o nosso desafio nesse tempo é orientar os nossos filhos, é ensinar os nossos filhos, é disciplinar os nossos filhos, mas, sobretudo, que essa disciplina seja feita com justiça, de maneira consistente e, sobretudo, ou sobre todas as coisas, feita com amor. E isso é importante para o desenvolvimento dos nossos filhos, isso é importante para o seu crescimento, para a sua formação moral. Por mais que o seu filho ele siga caminhos que você não planejou, por mais que o seu filho siga caminhos que você não traçou para a vida dele, mas ele sempre vai ter a consciência, se você o disciplinou de maneira justa, consistente, a margem de erro para que seu filho se perca na vida, como dizia os nossos pais, é muito pequena quando você educa os filhos de maneira justa, consistente e com amor. Mas pode até ser que cada um tome escolhas próprias, que o seu filho lá na vida não siga os passos, não siga os caminhos que de repente você traçou para a vida dele. Mas ele sempre vai olhar, ele nunca vai ter razão para olhar para você, para olhar para o pai, olhar para a mãe, com algum tipo de falta quanto à sua capacidade de instruí-lo, de ensinar, porque as suas ações foram feitas com amor, foram feitas de maneira justa, consistente. Então, nosso desafio é que a gente entenda que os nossos filhos vão um dia andar com as próprias pernas, agir com as próprias mãos, fazer as coisas segundo as suas próprias convicções.
mas aquilo que construímos nele pode determinar muito o seu caráter, sua fé, seus hábitos, pode contribuir para que ele tenha valores e princípios que jamais ele se afasta. Claro que existe uma relação também própria do ser, de independência, de própria consciência, de ações, escolhas que ele próprio vai tomar na vida dele. Mas nós sabemos que quando uma família é constituída de pais e mães que disciplinam os filhos, baseado nesses pilares que nós citamos e principalmente com amor, naturalmente, espontaneamente, nós vamos ver um indivíduo bem formado como cidadão, como ser social, como pessoa e com muita maturidade emocional e espiritual. E essa construção ela é muito importante os pais entenderem que eles são os formadores nessa construção do ser. Eles são pilares importantes na construção do ser. Segundo a Bíblia, a disciplina não é liderar com força ou ordens. Os filhos são pessoas e assim devem ser guiadas, ensinados e treinados para serem homens bons, aptos a viverem na sociedade e servirem a Deus. Eles precisam ser pessoas que devem ser guiadas, ensinadas, treinadas. Tem um provérbio que diz: ensina ao teu filho o caminho que deve andar, para que quando ele cresça, jamais se desvie dele. Então, nós devemos ensinar, guiar, orientar os nossos filhos os caminhos que devem traçar. E nós ensinamos pelo exemplo, nós ensinamos pela nossa conduta, nós ensinamos pela nossa prática. E nós temos que ensinar nossos filhos sobre isso para que eles sejam homens bons, aptos a viver em sociedade e principalmente para servirem a Deus, para glorificarem a Deus, para amarem a Deus. Você que é pai, que é mãe, você precisa ser exemplo para os seus filhos na sua devoção, na sua vida com Deus, no seu tempo de oração. Você precisa ser espelho para o seu filho nesse aspecto. A segunda coisa, você servir de exemplo para os filhos. O pai deve buscar a ajuda de Deus em tudo para ter a possibilidade de agir e reagir, segundo a vontade de Deus. Se ele agir mostrando amor e uma vida correta, os filhos seguirão o seu exemplo. Se o pai ensinar e praticar os princípios bíblicos, os filhos vão segui-lo. Os filhos vão também seguir as mesmas orientações do pai. Então é muito importante que os pais tenham isso em mente. Eles precisam ensinar aos seus filhos e dar exemplo disso. Eles precisam mostrar uma vida de retidão, de amor, uma vida correta. E os filhos, com toda certeza, seguirão o seu exemplo, seguirão a sua conduta, seguirão o seu modelo. E se esse homem, se essa mulher, se esse pai, se essa mãe tem Deus no coração como razão principal, sustentador de todas as coisas, aquele que é o Senhor do lar. Quando um pai e uma mãe se tratam bem, quando tem um casamento em que existe uma boa relação, isso também é muito importante para consolidar uma boa relação com os filhos. Porque já imaginou uma casa, um ambiente em que os pais não se dão bem, que não há um bom relacionamento conjugal? Como é que isso é espelhado para os filhos? Os filhos escutam de noite brigas, os filhos escutam problemas entre o casal. Então, essa má qualidade do casamento também interfere diretamente na boa relação e no exemplo que os pais dão para os filhos. Então, não é à toa que a sociedade hoje está muito decaída quanto aos valores morais. Isso se deve muito por causa de uma construção de banalização de algumas coisas que são pilares importantes dentro de uma casa, dentro de uma família, como a fidelidade conjugal. Quantos filhos não estão vendo os pais ter amantes, conviverem com outras mulheres fora do casamento? Quantos filhos não estão vendo as mães serem tratadas como mulheres que vamos dizer assim, tornam ou tratam a sua vida de maneira muito pregressa, devassa, banaliza a sua vida íntima, ficando com muitos homens? Quantos filhos não estão vendo? Quantas filhas não estão vendo? Então, que exemplos essas filhas, esses filhos estão tendo? Quantos filhos veem os pais serem cristãos, dizerem serem cristãos, mas que não têm uma prática de oração em casa? Que cristãos estamos formando? Quantos filhos estão vendo os pais irem para a igreja constantemente, antes dessa pandemia, e mesmo tendo os cultos agora, mas que não vê uma prática em casa, que não vê uma devoção pessoal? Que cristãos estamos construindo?
que são os cristãos nominais que vão para a igreja, têm ritos religiosos, mas não têm relacionamento com Deus. Então, que cristãos estamos formando? Quem são os nossos filhos? Somos exemplos para os nossos filhos? Estamos tratando a nossa vida com valor para sermos exemplo para os nossos filhos? Então, são coisas que precisamos pensar. O terceiro ponto que o autor aborda aqui nessa revista é prestar orientação espiritual aos filhos. Os pais precisam prestar orientação espiritual. É dever do discípulo de Cristo orientar e treinar os seus filhos para amarem e seguirem ao Senhor. A responsabilidade dos pais não se limita apenas a providenciar um lugar para a família morar, dar comida e roupa e atender às demais necessidades físicas. Mas o pai cristão deve ter uma vida completamente consagrada a Deus, vivendo honesta e abertamente perante o mundo. Então, é obrigação, vamos dizer assim, é dever do discípulo de Cristo orientar e treinar os seus filhos. Ele precisa mostrar para os seus filhos que ele é um exemplo e que ele também é um cristão, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, que a sua vida é consagrada a Deus, que vive de maneira honesta, de maneira correta, aberta perante o mundo, que segue os preceitos da fé, que segue os preceitos da lei do Senhor, que segue os preceitos bíblicos, que amam a Deus na prática, que amam a Deus servindo as pessoas, que amam a Deus servindo a igreja, que amam a Deus servindo bem a família. Então, quando o filho vê tudo isso, ele é assistido espiritualmente, ele tem uma assistência espiritual, ele tem um cuidado especial do pai, porque uma coisa é um lar onde o pai e a mãe são devotos do Senhor, honram o Senhor, e outra coisa é um lar em que existem cristãos nominais. Então, um ambiente como esse, a gente não percebe crescimento, a gente não percebe maturidade espiritual dos filhos, quando o pai ou a mãe não tem essa relação, né, de assistência espiritual, não tem essa preocupação com a vida espiritual dos filhos. Continuando, nós vamos ver agora um segundo aspecto, que é responsabilidades como filho, né? Quais são as responsabilidades dos filhos? Primeira coisa, vamos pensar na responsabilidade dos filhos diante dos pais. Primeira coisa, obediência, respeito e honra. Nós, filhos, devemos obedecer aos nossos pais, respeitar os nossos pais e honrar os nossos pais. É isso a perspectiva bíblica, a orientação bíblica sobre como deve se portar os filhos. A posição dos filhos numa família é seguir o padrão estabelecido pelos pais. Efésios 6 diz: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Os relacionamentos entre as pessoas da família são reflexos do relacionamento de cada um com Deus. Uma pessoa verdadeiramente cristã é aquela que aprende as coisas de Deus, colocando-os em prática na sua própria vida. Então, os relacionamentos entre as pessoas da família são reflexos do relacionamento de cada um com Deus. Então, uma pessoa verdadeiramente cristã é aquela que aprende as coisas de Deus, colocando em prática, vivendo aquilo. Não é aquele que vive só no nome, da forma teórica, mas que vive na prática aquilo que se aprende na igreja, na Bíblia. Se o discípulo não conseguir colocar em prática a vida cristã na realidade da família, também não conseguirá colocar em prática em nenhum outro lugar. Porque o verso 1 fala que os filhos devem ser obedientes aos pais, independente de qualquer coisa. Os filhos precisam obedecer aos pais. Essa obediência implica também considerar a disciplina dos pais, seguir o padrão cristão estabelecido por eles. Para viver em relação com os outros fora da família, Deus nos deu a família como campo de experiência. O seu campo missionário é a sua família. Você que é cristão, você deve entender que o campo missionário que Deus colocou você para que você treine, para que você trabalhe no seu coração, na sua vida, valores como obediência, respeito, amor, mutualidade mesmo, princípios mútuos, é na família. A família é o primeiro ambiente para isso, né? E precisamos, como sociedade, entender isso. Temos que seguir as regras de Deus e das sociedades. Entretanto, a obediência aos pais é um treinamento para isso. De fato, essa obediência aos pais é muito mais que um treinamento para viver na sociedade. É respeito e honra devidos àqueles que dedicam as suas vidas para suprir as necessidades da vida de seus filhos. O verso 1 diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo, isso é o correto. Então, nós, filhos, precisamos honrar, obedecer e respeitar nossos pais, porque isso é uma orientação bíblica.
O apóstolo Paulo escreveu isso à igreja de Éfeso, orientando a eles a honrarem os pais. E entendemos que isso é um preparo, é um treinamento da vida para também obedecermos às regras impostas pela sociedade, mas principalmente para sermos testemunhas do Senhor e honrarmos nossos pais, honrarmos e respeitarmos, e assim seremos cidadãos, pessoas muito melhores no nosso dia a dia, em termos de ser social, né? Em termos de ser uma pessoa, um indivíduo que traz esses valores do seio familiar. Uma segunda coisa das responsabilidades como filho, diante de Deus agora, é viver em santidade, tá? Não há regras ou obrigações diferentes para pais e filhos crentes. Todos precisam estar vivendo conformados à imagem de Cristo. Os filhos que são discípulos de Cristo têm que viver vidas puras, santas diante de Deus, porque acima de tudo são filhos de Deus. Normalmente o discípulo que se propõe a viver uma vida em santidade depara-se com muitas tentações. Na verdade, as tentações são difíceis de resistir e realmente sem o poder do Espírito Santo habitando em nós, torna-se impossível a vitória. Então nós temos que viver uma vida de santidade, mas sofremos diariamente tentações. Mas o que nós precisamos ter em mente é que precisamos viver conformes à imagem de Cristo. Precisamos ser discípulos de Cristo. Temos que viver vida pura, santa, diante de Deus, porque acima de tudo somos filhos de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, encontramos a promessa de Deus de nos ajudar, mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos agir, precisamos ter sempre em mente que temos que ter uma vida diante de Deus, de retidão, de devoção, de intimidade. Deus precisa hoje de filhos prontos e capazes de viver segundo a sua vontade, discípulos conformados à imagem de Cristo, discípulos que vivem de acordo com Cristo, discípulos que têm Cristo como referência, como modelo para a sua vida. Eu queria concluir dizendo o seguinte: infelizmente nem todos têm maridos, esposas, pais e filhos crentes. Para alguns as dificuldades de viver a vida cristã na família são maiores. A única decisão correta para esses está em ser sempre fiel a Deus na própria vida, aprendendo e colocando em prática cada dia a verdade através do estudo da Bíblia e em sua vida devocional a sós com Deus. A melhor maneira de testemunhar perante a família é viver a vida cristã em vez de falar dela. O que nós fazemos fala mais alto do que nós falamos. Deus conhece os nossos problemas. Ele não promete tirar de nós os problemas, mas promete dar poder e sabedoria àqueles que os pedem, para que possam viver e crescer através das dificuldades. Que o Senhor nos ajude a enfrentar as dificuldades, até no seio familiar, até enfrentar difíceis situações, como por exemplo, ter pessoas da nossa família que não são crentes ainda ou que não são cristãos, mas que Ele nos ajude a aprender, a viver na prática os ensinos da palavra, ter uma vida de comunhão com o Senhor, ter uma vida de intimidade com Deus, ter uma vida em que dependamos de Deus em todas as situações e assim conseguir passar pelas dificuldades, sendo aprovados pelo Senhor, sendo cuidados pelo Senhor, sendo assistidos pelo Senhor e tendo de fato uma integridade, uma vida que agrada ao Senhor. Que Deus abençoe nós pais, as mães, os filhos que nos ouvem, que possamos colocar em prática tudo aquilo que a gente conseguiu aqui aprender nessa lição de hoje e na lição da semana passada, que fala sobre a família, a relação conjugal e hoje a relação de pais e filhos. Vamos orar agradecendo a Deus? Senhor Deus, eu quero, Pai, te agradecer por mais um dia de vida, agradecer por tuas bênçãos, teu cuidado, agradecer, Pai, por essa experiência tão boa que a gente teve essa manhã, de falar um pouco das relações de pais e filhos, que a gente até sabe alguns valores desses, mas deixamos de lado, esquecemos de honrar esses princípios, esses valores. Nos ajuda, Pai, a cada dia sermos melhores pais, que amamos nossos filhos, sermos melhores pais que instruímos espiritualmente os nossos filhos, sermos melhores filhos que honramos, respeitamos e obedecemos nossos pais. Nos ajuda, Pai, a viver em conformidade com Tua palavra. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Estaremos juntos hoje, às 18 horas, numa celebração muito especial com louvor e com a ministração da palavra. Aguardo todos e não esqueça, às 18 horas estaremos juntos. Deus abençoe, um grande abraço.